Galera, o que foi o final desse terceiro episódio de Stranger Things 5, cara? Meu Deus do céu, eu já tava preparado pra chegar aqui pra gravar o review com vocês e pra falar que, assim, eu continuava perdido com o plot da Holly, mas, cara, pelo amor de Deus, eu continuo perdido, não vou mentir, a gente vai chegar nesse ponto, mas que episódio sensacional, cara, um episódio bem fechadinho, muito bem dirigido, bem no estilo Stranger Things mesmo, os próprios irmãos Duffer já tinham prometido isso, né, que esse terceiro episódio era um episódio bem com cara de Stranger Things mesmo, e agora eu entendi o porquê, né? A gente vendo ali todo o grupo unido, eles colocando um plano em prática. Cara, que episódio sensacional. Tem algumas coisinhas sim que eu não tô gostando tanto assim, mas no geral, episódio fantástico. Pra você que caiu por acaso aqui nesse vídeo, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal com foco total em Stranger Things, e por aqui eu tô fazendo uma cobertura um pouco diferente, porque basicamente eu tô fazendo um vídeo pra cada episódio assim que eu assisto. Então, apesar da temporada ter lançado aí os 4 episódios de uma vez, eu assisto um episódio, venho aqui, gravo um vídeo com vocês, um bate-papo aqui, né, sem muita firula, sem muita enrolação, sem muito roteiro, eu só anoto algumas coisinhas aqui, alguns pontos que eu quero comentar, e faço esses comentários com spoiler aqui logo depois do episódio. Então, nesse vídeo aqui eu vou analisar o terceiro episódio, mas eu ainda não assisti o quarto, que é o final desse volume 1, e o que eu tô muito ansioso pra saber o que vai rolar. Então, se você caiu por acaso aqui, se inscreve, ativa o sininho aí do canal, deixa o seu like também se gostar do vídeo pra dar aquela força, tá bom? E bora lá comentar esse terceiro episódio com direção do Frank Darabont, que olha só, falar pra vocês, eu achei que fez muita diferença, tá? Gostei demais da direção desse episódio, inclusive tem várias referências ali a Esqueceram de Mim, né? Eles já tinham falado também, né, que nessa temporada os personagens iam estar fazendo ali algumas armadilhas bem inspiradas em Esqueceram de Mim, e realmente, né, esse episódio é totalmente Esqueceram de Mim. Eu achei muito legal toda a parte ali deles preparando, né, a mansão ali dos Turnbull pra fazer aquela armadilha pro Demogorgon e tudo mais, toda a parte ali do Mike bolando o plano com a galera, colocando ali as pecinhas na mesa ali e tal, né? Bem parecido com a primeira temporada, é um paralelo perfeito ali, inclusive, pra explicar o plano pra galera, né? E assim, gente, uma coisa que eu venho comentando ali desde o primeiro episódio, volto a comentar agora com vocês, cara, eu tinha elogiado no review do segundo episódio ali a questão da implicância que tava rolando entre o Hopper e a Eleven, e eles tiveram aquela conversa, né, no final do segundo episódio, onde o Hopper desabafou com ela, se abriu e tudo mais sobre o sentimento dele, né? Sobre o medo de perder uma nova filha, né? Então, eu acabei pensando ali que essa implicância entre os dois ia acabar, eles iam voltar a agir normalmente um com o outro, mas cara, isso é uma coisa que eu volto a criticar. Por que que o comportamento dos dois tá assim um com o outro, sabe? Porque eles voltaram a implicar de novo, o Hopper tá totalmente ranzinza com a Eleven, assim, tá um Hopper bem parecido com o início da segunda temporada, e principalmente com a terceira temporada também, né, que ele implicava bastante com ela, com o relacionamento ali do Mike com ela também. Então ele voltou a ser esse Hopper que eu não gostava, sabe? Aquele Hopper da terceira temporada que muita gente não gostou, né? O Hopper é meu personagem favorito desde sempre, por identificação e tudo mais, mas o desenvolvimento dele na terceira temporada, na minha opinião, foi o pior, e pelo menos por enquanto, a única cena que eu realmente gostei ali do Hopper foi aquela ali onde ele se abriu ali com a Eleven, né, no último episódio, agora no segundo, mas ele voltou a ter esse mesmo comportamento que eu tava achando zoado lá no primeiro. Então, parece que a série decaiu de novo em relação ao Hopper, então não gostei disso aí não. E aí uma coisa que eu tinha gostado lá na quarta temporada, que eles estão repetindo nessa agora de novo, e eu tô gostando bastante, é em relação à Erika, porque assim, a Erika, ela é uma personagem que faz parte ali do grupo de protagonistas, né, ela tem o seu certo destaque ali, mas desde a quarta temporada, a série só vem usando a Erika quando ela é extremamente necessária. Então, na quarta temporada, por exemplo, tinha episódio inteiro que a Erika nem chegava a aparecer, né, então só quando ela era realmente necessária, quando ela ia ter realmente uma função legal ali, né, em algum plano, e alguma missão e tudo mais, é que ela realmente tinha o seu destaque ali e aparecia. E nessa temporada eles vêm fazendo a mesma coisa, né? Então, eles deram uma função legal ali pra ela. Gostei de ter visto o Mr. Clark de volta, inclusive, né? Ele não tem um grande destaque assim, mas, pô, pelo apelo ali de nostalgia e tal, eu sou fã e quero service, né? Então foi um fanservice legal ali de ter trazido de volta o Mr. Clark, eu gostei bastante. Mas voltando a falar sobre a Erika, né? Eu gostei da função que eles deram pra ela. Ela não rouba tempo de tela de ninguém, né? Ela aparece quando é necessário. Então achei bem bacana ali a função que deram pra ela. Inclusive, eu achei legal que toda essa parte aí da Turnbull Trap, né, da armadilha ali na casa dos Turnbull e tal, foi exatamente como eu pensava, né, eu tinha feito várias análises aqui no canal, envolvendo conteúdo promocional e tudo mais, e tudo que eu achava que ia acontecer, realmente aconteceu, né, eles instalam um rastreador no Demogorgon, eles estão tentando rastrear ele pra ver onde é a origem, né, dos monstros ali, onde é o lugar onde os monstros se escondem, quando o bagulho fica louco, basicamente, né, e muito provavelmente é exatamente depois daquele paredão ali do mundo invertido, onde eu continuo acreditando
acreditando que é a Dimensão X. E por falar, né, nesse paredão do mundo invertido, rola uma cena bem importante ali, inclusive, que eu tinha anotado aqui pra comentar com vocês. E, cara, que doideira aquele dispositivo de bloquear ali os poderes da Eleven, né? Eu tô bem curioso pra saber melhor como exatamente isso funciona, porque não é à toa que eles estão usando isso agora. Eu não acho que esse dispositivo vai ser usado só contra a Eleven, só pelos militares. Eu acredito muito que em algum momento da temporada, os personagens principais ali, os personagens do bem, né, os personagens que a gente gosta, eu acredito que eles vão em algum momento ter acesso a um dispositivo igual ou parecido com esse pra usar contra o Vecna, né, porque os poderes do Vecna e da Eleven funcionam de forma parecida, então eu acredito muito que em algum momento eles vão ter acesso a esse equipamento pra usar a favor deles. Então achei muito legal a introdução desse equipamento aí e, cara, só é muito doido, porque como que isso vai funcionar na batalha final, por exemplo, né, porque se os militares estiverem perto ali, ainda estiverem atrás da Eleven e ainda não acreditarem que a Eleven não é a grande culpada por tudo, eles vão continuar usando esse dispositivo contra ela, então isso pode atrapalhar demais na batalha final, né, no plano dos personagens que a gente gosta. Então tô muito curioso pra ver isso, porém ainda tenho que criticar, gente. Eu tô achando esse plot militar ainda é um grande repeteco na quarta temporada, tem muita coisa ali que tá repetida, tá meio desinteressante, sendo bem sincero. Vocês estão com essa impressão também? É um bate-papo aqui, gente, então eu quero muito saber o que vocês estão achando dos episódios também, e eu quero saber muito o que vocês acham desse plot militar, porque pra mim, pelo menos até agora, tá bem desinteressante. Tomara que isso mude, né, agora nesse quarto episódio, porque parece que vai ter um pouco mais de coisa envolvendo a Doutora Q, envolvendo o novo laboratório, então tomara que isso mude, mas até agora tô achando bem desinteressante esse plot aí. E aí eu elogiei aqui com vocês a questão da Erika só tá sendo usada realmente quando ela é necessária, né, que eu achei um acerto, inclusive, é uma coisa que vem da quarta temporada, eles repetem agora, eu achei bacana. Porém, isso foi tentado, acho que eles tentaram ali fazer a mesma coisa com o Murray, de só usar ele quando realmente ele é necessário, só que no caso do Murray, tem algumas coisinhas ali que eu tô achando meio jogadas, sabe? Umas infos meio do nada, assim. Por exemplo, o Murray, ele tá usando o nome falso, né? Ele tá se identificando ali como Austin e ele tá com esse trabalho, né? Com esse trabalho, entre aspas, de entregador pro supermercado, né? Com isso, ele consegue levar suprimentos pra galera, ele consegue fazer o contrabando dele ali. Mas, cara, ficou uma info meio jogada, sabe? Então, tipo, eu acho que faltou um desenvolvimento nisso, sabe? Por mais que a gente entende que eles quiseram poupar tempo de tela, não fazer muita piadinha envolvendo o Murray, igual teve lá na quarta temporada, né, que tem muito tempo de tela pra isso, ele fazer piadinha, junto com o Yuri, principalmente, né, no plot da Rússia, tudo isso eles encurtam agora na quinta temporada, só que não era pra cortar tudo também, né, algumas coisas ali eu acho que precisava, sim, de uma certa introdução pra não ficar tão do nada assim. Então, nessa questão do Murray, eu não tô gostando tanto assim, igual eu gostei da questão da Erika só ser usada quando ela é necessária. Então, da Erika eu gostei, mas já do Murray eu já tô achando que tá meio jogado, assim, as infos, eu tô achando o que envolve ele tá meio do nada, introduzido assim na temporada. E aí, por falar em info assim jogada do nada, gente, eu continuo sentindo falta de uma explicação sobre a rádio, né? Porque, cara, os personagens do nada estão nessa rádio, a Robin é quem comanda ali, né? Todos os personagens têm acesso a essa rádio e tal, e é muito estranho porque Hawkins está toda dominada por militares, então faltou uma explicação de como que os personagens conseguem acessar essa rádio sem que ninguém perceba, como que os militares não vão até lá, né, pra saber o que tá acontecendo e tudo mais. Então, eu achei que falta uma introdução, uma explicação sobre isso. É claro que, cara, nem tudo precisa ser assim mastigadinho pro público, né? A série não precisa ser feita pra quem assiste mexendo no celular, então não precisa ser um roteiro tão expositivo assim, com tudo mastigadinho, mas algumas coisas precisam sim ser explicadas, e na minha opinião, faltou uma introdução sobre a rádio, cara. Eu esperava um pouquinho mais sobre isso, eu ainda espero que tenha nos próximos episódios, mas como a gente tá indo pro quarto episódio agora, que ao que tudo indica, né, pelo final ali do episódio e tal, parece que vai ser ação total, né, grandes revelações aí nesse quarto episódio, então eu acho que eles não perderiam tempo agora no quarto episódio, na metade da temporada, pra fazer uma introdução sobre a rádio, que a gente já viu há 3 episódios, então eu realmente tô acreditando que a rádio realmente vai ficar aí sem uma explicação, né, sem uma introdução sobre isso, então é um ponto negativo na minha opinião, não sei se incomodou vocês, mas me incomodou um pouquinho, sabe, achei bem jogada assim, essa introdução aí da rádio. E aí, voltando a falar sobre o que dá nome ao episódio, né, todo esse plano aí na mansão do Turnbull é total esqueceram de mim, cara, eles montando as armadilhas ali
ali, eu achei muito legal, todo o grupo reunido, a parte que a Erika tá lá na parte de dentro da casa, né, e eles todos ali na parte de fora, na van e no carro do Steve, aguardando, né, a hora que eles podem ali começar a cumprir a função de cada um nesse plano. Então, cara, eu achei muito legal, é muito, assim, é muito Stranger Things, sabe? Cada um tendo sua função, cada um participando de alguma forma ali do plano, eu achei muito Stranger Things, e ninguém faltou, né, não ficou forçado a função de ninguém ali, e ao mesmo tempo não faltou ninguém, então, cara, perfeito, assim, eu gostei demais de toda essa cena da Turnbull Trap, e assim, eu imaginava que eu fosse gostar desse episódio, né, os irmãos Duffer já tinham falado isso, que era um episódio bem com cara de Stranger Things, com vibezinho Stranger Things mesmo, mas eu não imaginava que era tanto assim, cara, então baita acerto, toda essa sequência assim, do Demogorgon e tal. Inclusive, outra coisa que eu volto a elogiar, gente, eles estão usando muito pouco dublê, então se vocês repararam, na parte ali do Mike, né, dele lutando ali contra o Demogorgon, que eu achei incrível, inclusive, do próprio Lucas também, né, da parte que ele tá correndo ali e tal, o Demogorgon atacando ele, todas essas partes, uma coisinha ou outra ali deve ter sido sim de dublê, mas a grande maioria eles estão aparecendo mesmo, né, o rosto ali do personagem aparecendo, então são os atores mesmo que estavam em cena ali, em ação, né, eles estão usando bem pouco dublê, e a coreografia, assim, né, das cenas de ação estão muito bem feitas, então eu volto a elogiar mais uma vez isso aí. Grande acerto desse episódio, cara, muito, muito bom. E eu também tenho gostado bastante, gente, da questão do Will, porque ele começou a se impor mais, né? Nas outras temporadas a gente via algumas vezes os outros personagens decidindo as coisas por ele, tomando conclusões por ele, enquanto agora, assim, na terceira e na quarta temporada ele tinha ficado muito de lado, né? E agora ele volta a ser o grande protagonista, né? Tem uma grande discussão aí se o Will ou a Eleven é o protagonista central, assim, da série, mas aqui o ponto não é esse, tá? Eu tô falando, assim, mais no geral mesmo. O Will volta a ser o grande protagonista que ele era lá no começo de tudo, né? E tem um lance também que o Will sempre foi apresentado pra gente como um personagem muito empático, né? Na segunda temporada, inclusive, quando a Joyce tá tentando trazer o Will de volta ali, né? Falando algumas lembranças pra ele e tal, lá naquela cabana que fica atrás da casa dos Byers, aquela cena é incrível, inclusive. E quando ela tá falando as coisas, ela fala ali, né? Sobre ele ter compartilhado o brinquedo, né? Com outras crianças, sobre se preocupar com as outras pessoas. Então, quando o Will é apresentado como um personagem empático, mas a série não liga mais pra isso durante 2 temporadas, eu acho muito interessante a forma que eles trazem isso de novo, mostrando que o Will, se depender dele, ele se coloca em risco pelas outras pessoas, ele não tá se importando com ele. Então, o mundo tá acabando, todo mundo precisa do Will nesse momento, e ele pode ser a chave pra acabar com tudo que tá acontecendo, né? Porque se ele ainda faz parte da mente coletiva ali, da mente colmeia, ele tá conectado ao Vecna, e se ele consegue usar isso de alguma forma contra o Vecna, né, para ajudar o grupo, então ele não se importa em se colocar em risco pra ajudar as outras pessoas. Então, eles pegam um aspecto ali que é bem da origem do personagem, desde o comecinho da série, e voltam a explorar isso, né? Então, eu achei um grande acerto também, muito bom. Eles já tinham prometido isso, né? De fazer um ciclo completo, assim, envolvendo o personagem, e eles vêm cumprindo. Então, até agora, tô gostando demais de todo o desenvolvimento aí que envolve o Will. E aí, enquanto eu assistia, gente, esse episódio, eu já tava preparado pra aparecer aqui na gravação desse vídeo e falar pra vocês, tipo, nossa, gente, o plot da Holly não acontece nada, tá muito confuso, não tô entendendo nada. E assim, eu continuo confuso, eu continuo bem confuso, muito curioso, assim, pro que vai acontecer envolvendo a Holly. Só que, cara, não dá mais pra falar que não tem nada acontecendo. Que final de episódio foda, cara, que cena foda a revelação da Max ali na mente do Henry, né? E na mente da Holly, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô meio perdido na mente de alguém, né? Inclusive, cara, eu queria falar sobre isso, eu já vou voltar a falar sobre esse final de episódio e tal, mas falando sobre isso, eu tô muito curioso porque, assim, tudo isso que tá acontecendo é uma projeção mental, né? Então, eu não sei qual seria a melhor forma de explicar isso. É na mente do Vecna, é na mente da Holly, não sei se é uma mistura de todas as coisas, mas tudo isso que tá acontecendo envolvendo a Holly e o Henry é uma coisa mental, né? Eles não estão fisicamente ali naquelas cenas que a gente tá vendo. E isso me causa essa curiosidade, porque, assim, por mais que a gente viu o Demogorgon ali, o rastro dele indo em direção àquele muro, né? Aquele paredão do mundo invertido, eu fico curioso pra saber o que tá acontecendo com a Holly fisicamente. Onde ela tá fisicamente, né? O que tá acontecendo com ela, enquanto todas essas coisas mentais acontecem com ela. Tô com essa curiosidade, tá? Então, não sei se eles já vão mostrar agora no 4º episódio também, né? Ou se eles vão deixar um gostinho de quero mais e vão deixar lá pro volume 2. Só que eu espero que eles não deixem tantas revelações assim pro volume 2, porque eu tô gostando até agora da temporada, no geral, assim, mas, cara, eu tô achando que tá faltando revelação, sabe? Eles estão introduzindo muita coisa até agora, mas eu tô achando realmente que tá faltando revelação ainda. Então, tô
tomara que eles já revelem algumas dessas coisas agora no quarto episódio e não deixem tudo lá pro volume 2, né? E aí, voltando a falar sobre o que envolve ali a Max, esse final de episódio, envolvendo a Holly ali, eu já tava estranhando um pouco mesmo, né? Porque na hora que a Holly tá interagindo ali com o Henry e ele fala pra ela que não é pra ela ir pra floresta, tinha alguém espionando ali e, cara, é muito engraçado porque eu tô me sentindo muito idiota agora, porque se eu for rever o episódio vai ficar muito óbvio, tipo, nossa, tava tão na cara que era a Max, só que na hora, enquanto eu assistia, eu não percebi. E eu tava, sabe, curioso, tipo, caramba, não é o Henry ali, sabe? Tipo, tem um mapinha ali tentando atrair a Holly pra esse lugar, e então não é uma armadilha, porque não é o Vecna que fez isso, né? O Vecna falou pra que ela não fosse pra floresta, né? Então se alguém tá atraindo ela ali, quem será que é? E agora pra mim parece muito óbvio, na hora eu não percebi, então foi uma grande surpresa, assim, eu gostei muito, cara, eu pirei com o final do episódio, e mostrou muito pouco, né? Por que que a Max tá na mente da Holly? Por que que ela tá com aquela roupa? O que que tá acontecendo, sabe? Como que ela vai buscar ajudar a Holly agora e talvez até se comunicar com o grupo de alguma forma, né, com os outros personagens e tal. E pra mim, que bom que esse foi o gancho do terceiro episódio, porque ao que tudo indica, agora no quarto eles já devem explorar um pouco mais. Eu acho que eles já mostram agora um pouco mais da Max nesse episódio também, né? Eu acho que eles não vão deixar pro volume 2 não. Sobre a questão da Max acordando realmente, tendo bastante destaque, eu acho que realmente vai ficar pro volume 2, mas mostrar um pouquinho mais sobre ela agora e mostrar como que ela pretende ajudar de alguma forma, fazendo parte ali dessa projeção mental, né, que tá sendo causada ali na Holly e tal. Isso aí eu acho que já fica pra esse quarto episódio. Eu tô muito, muito curioso pra ver. E como eu disse, cara, eu ainda não tenho uma grande teoria sobre tudo que envolve a Holly, gente. Eu ainda tô bem perdido, então eu ainda vou esperar ver o quarto episódio pra fazer alguma teoria sobre isso. Vai ter final explicado aqui no canal também, mas por enquanto, sendo muito sincero, eu continuo perdido em tudo que envolve a Holly, e principalmente agora que a Max entrou nesse plot, cara. Eu achei um grande acerto, tá? Falando bem a verdade aqui com vocês, porque os irmãos Duffer já prometiam uma grande função pra Max, né? Eles já falavam que por terem deixado a Max em coma é porque eles iam usar ela pra uma coisa muito importante na última temporada. Eu não tenho dúvidas disso, então eu tô muito curioso. E que bom, cara, que eles juntaram esses dois plots. Eram dois plots que eu tava bem curioso, assim, bem ansioso pra ver, o plot da Holly e o plot da Max. Eu só não imaginava que eles fizessem parte da mesma coisa. Então, cara, grande acerto. Tô muito curioso pra ver mais disso aí. E aí, gente, pra finalizar, eu queria reclamar de novo de uma paradinha aqui que eu reclamei no segundo e continua me incomodando. E aí, mais uma vez, tá? Quero muito saber a opinião de vocês também. Se vocês discordarem, comentem a opinião de vocês, porque esses vídeos aqui são basicamente um bate-papo aqui pós-episódio, então quero muito saber a opinião de vocês também. Mas, cara, continua me incomodando o comportamento do Mike e da Nancy, principalmente da Nancy, em relação ao que envolve os pais deles, né? Porque não parece, sabe, que os pais deles estão entre a vida e a morte ali, não parece que eles podem até, talvez nunca mais encontrarem a irmã mais nova deles. E, cara, aquela cena da Nancy na fazenda, por exemplo, ela não tá agindo como quem tá com os pais morrendo no hospital, sabe? Como quem tá com a irmã mais nova desaparecida. Eles estão com um comportamento assim, como se nada tivesse acontecendo. Então, eu tô achando que todo o ataque ali da casa dos Wheelers foi incrível, mas que, na prática, sabe, parece que não levou a nada, parece que não aconteceu nada. Então foi uma grande sequência de ação, um grande ataque, foi muito impactante, mas que na prática mesmo, no comportamento dos personagens, na reação deles assim, parece que não aconteceu nada. Não sei se vocês têm essa impressão também, mas é uma coisa que continua me incomodando, acho que principalmente assim na Nancy. Aquela cena da fazenda ali, ela interagindo com o Murray, eu achei que é um comportamento ali que não condiz com o que tá acontecendo com a personagem envolvendo a família dela. Então eu continuo não gostando muito disso aí. Mas no geral, gente, episódio muito bom, tá? Gostei demais desse episódio, direção, atuações ali, toda a coordenação de coreografia também nas cenas de ação ali, que deu pra ver que eles usaram muito pouco dublê, CGI, cara, tudo impecável assim, tá muito bom de verdade, episódio assim, ó, muito na pegada Stranger Things mesmo, do jeito que eu gosto, então gostei demais, tá? Depois que a gente veio de um episódio que na minha opinião foi mais fraquinho, o segundo episódio ali não achei nada demais, não achei horrível, mas achei que não teve nada demais, achei meio fraquinho, e na sequência a gente vem com esse episódio bem na pegada Stranger Things, bem na pegada raiz mesmo da série. Gostei muito, tá? Tô gostando do desenvolvimento de vários personagens ali, principalmente do Lucas, né? Igual comentei com vocês. E tô maluco pra ver esse quarto episódio agora, que tá sendo bem hypado. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora, tá? Então acompanha aí no canal que vai ter o review do quarto episódio também. E se você caiu por acaso aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder nada. Se gostou do vídeo, deixa o like aí pra dar aquela força. E agora aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos aqui do canal pra você continuar me acompanhando. Eu espero você no próximo vídeo aqui do canal. Um forte abraço pra vocês e até mais.